Fala, torcedores, beleza? E aí, nessa vascaína? Finalmente uma vitória bonita em São Januário, né, pessoal? No sufoco, na dor, clube fazendo gol no finalzinho do jogo, São Januário explodindo. Não sou vascaíno, mas confesso, é muito bonito ver São Januário em festa. E o Vasco vence o América por 2-1 e se distancia um pouco da zona de rebaixamento, né? O Vasco agora é o 15º, chega a 40 pontos e já está a 4 pontos da zona do rebaixamento. Ou seja, mesmo que o Cruzeiro hoje vencesse o jogo atrasado, que por acaso é até contra o Vasco, né? O Cruzeiro não passaria o Clube da Colina. Então foi isso. Um jogo emocionante. Eu achei o jogo, vamos dizer assim, equilibrado, né? O Thiago vai falar daqui a pouco, ele até conversou em off. Ele achou o jogo sofrido. Não achei tão sofrido assim, não. Né? O América, claro, teve chance de fazer seus golzinhos, mas o Vasco também teve chance. No segundo tempo mesmo, o Verratti perdeu uma cabeçada, cabeceou mal, uma bola bem fácil, quase que ele faz o segundo gol. Teve aquele lance também que, se eu não me engano, o Paulinho chegou rasgando pela direita, cruzou para trás, o Verratti chutou, o goleiro catou no pé do Verratti, também bom lance. No finalzinho do jogo, eu falei, ih, vai dar ruim pro Vasco. O América tabelou, saiu na cara do gol, Jardim fechou o gol. Aquele ali eu achei que o Vasco ia perder naquele momento. E logo depois vem o golaço do francês, né? Vou deixar o Fernando começar. E começa com um gritinho que você gosta, filho. Paê, paê, paê. Paê, 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 e. Oh, oh, oh. Tá dando até zebra aqui, ó, a camisa. Tô com a camisa dele, tá, galera? Então, O vai lá, jogo, Fernandão. vamos comentar no Desenvolve jogo. o sentimento vascaíno aí. O primeiro gol eu nem vi, porque deu tanta zebra no meu telefone, na internet, que eu uso a internet para ver o jogo. Aí eu tive que fazer um esquema aí para. E eu não vi o primeiro gol, eu fiquei louco. Na hora que eu abri, liguei a televisão, gol. Aí vendo o jogo, a América realmente deu um trabalho pro Vasco. Na minha opinião, a América mereceu até ganhar o jogo. Só que a diferença de ter um jogador diferenciado, que às vezes você tem um jogador que não está jogando bem, mas com uma bola parada, um toque refinado, ele faz a diferença. Isso que eu falo, eu falei com um amigo meu cruzeirense. O Cruzeiro vê algumas partidas jogando bem, mereceu ganhar, mas não tem aquele cara que faz a diferença, que é o Verratti. Fez a diferença hoje. O Paê, meu filho, não entrou até bem, não. Entrou meio devagar. Só Como que sempre, você não, né? ele é diferente, cara. Então o Vasco tá aí na frente aí, porque tem um belíssimo do goleiro. Jardim, meu Deus do céu, cata demais. Se o Vasco for tirar a primeira divisão, tu pode agradecer esse goleiro. Esse goleiro, cara, na minha opinião, pra mim é o melhor goleiro do Brasil, junto com o Fábio e o do Botafogo. Mas eu acho que ele tá na frente deles ainda, porque pelo time que o Vasco tem, o que ele tá fazendo de diferença é muita coisa, cara. Então, cara, o jogo difícil. É o goleiro que faz as defesas mais difíceis do campeonato. É, o goleiro que faz mais difícil. Defesa mais difícil. E a gente tem um lateral que é o lateral que mais apoia no Campeonato Brasileiro, que é o Piton, né? Que deu mais passe para gol, então a gente tem um bom lateral. A zaga hoje não jogou bem, mas a zaga nossa é consistente, tá tomando poucos gols. E graças a Deus a gente não tomou 3, 4 amarelos. Então vai ficar de fora só contra o Cruzeiro. O Medel e o lateral direito, Paulo Henrique, tomou 2 a cartão, e o Medel não joga por causa da seleção. Minha preocupação não era jogo do América, contra o Cruzeiro também. Porque a gente podia ter perdido uns 5, 6 jogadores. Tinha o Prached, tinha o Peck, tinha o goleiro, tinha o Maicon, então o Paulinho estava com 2 cartões amarelos, então o Zé Gabriel também estava com amarelo. Então, deu para fazer um bom jogo hoje. Tipo assim, o América mereceu até ganhar, mas a diferença do jogador acabou com o sofrimento. Eu sofri demais até o final, cara. Até o final eu falei, será que o Vasco não vai ganhar esse jogo? Bahia empatando, Cruzeiro perdendo. A rodada foi perfeita pro Vasco. O Santos empatou em casa. Então o Santos não a rodada o Corinthians ganhou, mas tá bom. Um tem que ganhar, né? Todos que vão perder. Então a rodada foi muito boa pra gente, Robson. É isso aí, passa a bola aí pro Thiagão aí. Santos 42 pontos, né? Então começa a desgarrar Santos e Vasco. É isso aí, Thiagão. O Robson, o Santos vai pegar 2 carioca, né? O Botafogo e o Fluminense. Uhum. Fluminense quer nada do campeonato. Vamos lá, Thiagão. Sentimento vascaíno, desenvolve aí o jogo. E que golaço do Paê, hein? Por trás, então, é mais bonito ainda, né? A bola entrou certinha lá, próxima à trave. Fala aí. Golaço, cara. E é o que o Fernando já falou, né? É o toque diferente. Tava faltando. Hoje em dia a gente quase não vê mais gol de falta, né, cara? Pô, e gol de falta ainda mais com essa qualidade. Porque
Só para ilustrar, sem querer botar o Flamengo na roda, aquele gol da Arrascaeta lá no começo do ano, no Carioca, Sim. que ele fez Ele um fez gol de contra o falta. Flamengo, Neguinho, ele Neguinho, fez que contra o Galo também golaço! de pênalti, foi? A Ele bola fez- foi no meio do gol, o goleiro que falhou. Não, né? o Rascaeta fez o gol contra o Galo de falta, não foi? O que virou o jogo? Foi um golaço Foi. também. Mas Não foi de aquele, falta? Foi. aquele foi pancadão. Tô falando aquela bola colocada, né? Aquela É, bola isso, bonita. Aquela No Carioca ele bola que fez entra lá um. na... No Carioca Aquela ele que fez entra na um. coruja. Isso, mas no Carioca ele fez, mas ele tocou a bola no meio do gol, o goleiro que falhou. Hoje não. Hoje o goleiro da América foi lá, pulou, tentou, pontinha de dedo, mas não deu. Segue aí, Thiagão. E é isso, gol de falta é sempre muito bonito, batida perfeita, aquela bola onde o goleiro não tem como fazer nada ali, não tem culpa do goleiro, foi o golaço do Paê. E no finalzinho, cara, foi sofrido hoje, sofrido. O Vasco no primeiro tempo fez o gol logo aos 4 minutos, se não me engano, só que só fez isso, cara. O Vasco fez o gol e depois se recuou todo, parece que ficou esperando o América, né? O América veio para cima. Primeiro tempo. O América, rapidinho. O América tem um bom time, filho. O América é a maior diferença da competição entre produção e resultado. Eu acho que nenhum time tem uma diferença tão grande entre o que produz e o que consegue em pontos. O time da América não é ruim. Não é time para estar tão ruim no campeonato. E tem um bom centroavante, que é o que fez o gol, né, cara? Ele é um centroavante bom. Não deve ficar no América, não, hein? Sim, só que eu acho que no gol do América foi mais falha do que mérito do atacante. Primeiro que foi uma jogada de lateral. O cara bateu o lateral. O maluco abriu para o meio de campo, né? Abriu para o meio e cruzou na área. A zaga parece que ficou olhando, cara, entendeu? Não, ficou. O cara cabeceou no meio de dois. No meio dos dois zagueiros ali, ele cabeceou sozinho e fez o gol. No meio do Maico e do Paulo Henrique, o lateral direito. Isso. Então, assim, o meio de campo do Vasco no primeiro tempo, todos eles jogaram muito mal, errando tudo. O Praxedes errando passe bobo toda hora. Eu tava torcendo para acabar logo o primeiro tempo para ver se mudava a postura no segundo, né? E aí, no segundo tempo, a gente ainda iniciou meio mais ou menos. O América não teve lá tantas oportunidades assim, mas, como o Robson já falou, teve esse lance, né, que foi crucial. Ali eu acho que o Vasco ganhou o jogo naquela defesa do Jardim, cara. Que defesa, porque se o América abre ali 2-1, acho que já era. O time, mentalmente, acho que não iria conseguir empatar, seria uma derrota, acho que terrível. Só que aí o cara fez uma defesa maravilhosa, né? E numa falta aos, 40 e pouco, já estava nos acréscimos, né? Foi 48, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Vai falando que eu vou ver aqui. Uma falta perfeita do Paê, muito bem cobrada, jogada de craque, né? Batida de craque. A gente conseguiu. E assim, o importante não é nem jogar bem, cara. Hoje o Vasco não jogou bem. 48. É isso aí. O importante, o Vasco, é pontuar, cara. Independente, eu já estava dando o empate como um resultado bom pelo jogo que fez, que jogou mal. Eu já estava dando o resultado de empate como resultado bom. Mas aí, graças a Deus, o Paê bateu uma falta muito bem cobrada e deu a vitória pro Vascão. E ele teve 2 chances, né, Thiago? A primeira bateu na barreira, ele reclamou que a barreira estava mais perto, né? E na segunda eu falei, essa bola vai entrar de qualquer jeito. Eu fiquei em pé, cara. Cara, eu quase dei um murro na minha televisão, cara. Aí minha mulher bateu em mim. Não, teve um lance do PEC também, esqueci de falar. De cabeça, né? Que o Verrete deu uma casquinha, sobrou pra ele. Isso. Se fosse outro centroavante, se fosse um Cano, até um Pedro faria gol esse gol, isso com certeza. De frente, ele foi querer dar a cabeça de lado. De lado, subiu. Não pode perder gol assim, não. Mas assim, como eu falei, independente do jogo ter sido um jogo ruim, o Vasco não jogou bem, todo mundo tava errando muita coisa, a vitória veio, cara, isso que importa, entendeu? Pô, eu não achei que o Vasco jogou mal, cara. Assim, já vi melhores, claro, né? Já vi melhores. Mas eu acho que o jogo também é muito condicionado à questão da trocação. Acho que foi uma trocação legal. O Fernando até falou que acho que o América mereceu ganhar. Como eu falei com vocês, né? Eu só vi o segundo tempo.
Achei equilibrado. O América atacou, mas, pô, eu mesmo já descrevi aqui 3 lances que o Vasco poderia ter feito gol no segundo tempo. 2 com o Verratti, não, um com o Verratti, um com o Payet e com outro rapaz que eu não lembro. Não achei o jogo assim, o Vasco jogou tão mal, não. O Vasco, o Vasco deu muito chutão pra frente, né, o Thiagão? O Vasco não tava... Cruzamento também, toda hora cruzamento, cara. Tem hora que me irrita isso. Não tenta fazer uma jogada de tabela, sei lá. Toda hora só cruzamento. Eles ficam nessa de, o Verratti é bom no alto, o Verratti é bom na cabeça. Mas aí fica nessa jogada, cara, entendeu? Ele tem que tentar outra alternativa também. Mas é isso que teve um lance lá do Paulo Henrique, Robson, que o Paulo Henrique pegou a bola ali de fundo, ele tem muita velocidade, né? Ele levou na linha de fundo e cruzou, cara. É isso que o Thiago tá falando. Às vezes tem que fazer uma jogada individual ali, pode cavar um pênalti, uma falta, igual teve ali, que o Verratti escorou assim, cavou a falta ali. Às vezes, quando o jogo tá difícil, uma jogada individual muda o jogo, né, cara? Uma falta aí, onde tem uma qualidade... Não, sim, mas isso é o preço que se paga por ter um jogador como o Verratti. Por exemplo, o Paulo Henrique achou aquela jogada, beleza. Mas na hora que é funila, na hora que você vê que não tem com quem tabelar, bola na área. Vamos lá. Pessoal, tô vendo aqui a tabela. O Vasco chegou a 40 pontos. O Vasco não joga menos, né? Que é contra o próprio Cruzeiro. E o Cruzeiro tem mais um jogo a menos, que é contra o Fortaleza. Ou seja, considerando troca de ponto, troca de figurinha, né? Considerando que Vasco e Cruzeiro vençam ou façam o mesmo número de pontos. Para o Cruzeiro, para o Vasco fugir do rebaixamento, basta que ele empate com o Cruzeiro. Se o Vasco empatar com o Cruzeiro, segura a arrancada do Cruzeiro e mesmo que ele vença o Fortaleza, ele não chega no Vasco. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que Goiás com 35, Curitiba e América, óbvio, né? Curitiba e América já foram. Mas o Goiás perdeu hoje, perdeu para o Galo, né? Ficou com 35 pontos, com 34 jogos. O Vasco tem 40 com 33 e o Cruzeiro tem 37 com 32. Mas o jogo do Vasco contra o Cruzeiro, que vai ser, se eu não me engano, dia 22, né, Fernando? Na data quarta-feira, 7 horas. Que vem, né? Na outra quarta-feira. Isso. E então, antes disso, ele vai ter um jogo contra o Fortaleza, dia 18, né? Aí depois o Cruzeiro pega o 18, né? Pega o 18, você até falou comigo isso, que eu não estava sabendo. O Fortaleza pega o Cruzeiro dia 18 e o Cruzeiro pega o Vasco dia 22 ou 23, não sei, alguma data 22, aí. 22, quarta-feira, 7 horas. Esse jogo para o Vasco é crucial. Se o Vasco vencer o Cruzeiro, enterra o time mineiro e aí parte rumo a fugir da Série B. Eu já conheço o Fernandão, sempre otimista, Vascão vai fugir. E você, Thiago, hoje, depois dessa vitória, dessa festa bonita em São Januário, Payet fazendo um golzinho no final do jogo, o Vasco caminha bem para fugir do rebaixamento ou ainda vai ter que suar muito a camisa? Eu acho que essa vitória hoje foi essencial, né, cara? Salvou e muito, porque assim, o Cruzeiro agora, que é o próximo jogo, já tá sem técnico. O técnico, se não me engano, foi mandado embora hoje. Reforço, né? Teve a questão da briga lá, de repente vai jogar sem torcida, não sei como é que vai ser. O time é abalado psicologicamente. Então, assim, o time do Cruzeiro, eu acho que é fraco. Eu vi o jogo ontem também, não é um jogo impossível do Vasco ganhar, entendeu? Eu acho que dá para ganhar lá, mesmo sendo fora de casa. E como você falou, mesmo que empate, também não é um resultado ruim, até por ser fora de casa, né? Mas eu acredito sim que essa vitória hoje já deu um alívio grande, né? Então, assim, eu tô confiante sim, cara. Eu sempre, na verdade, sempre fui confiante. Eu fico com o pé atrás porque a gente tem um histórico ruim, a gente fez um primeiro turno horroroso. Então, assim, era difícil, mas eu acho que recuperou bem. O time tá jogando com vontade de vencer, independente se joga bem ou não. O time tá jogando com raça, dá para ver que os caras estão correndo até o último minuto do jogo. Então, assim, é jogar contra o Cruzeiro agora, ganhar e dar um alívio maior ainda, né? Ainda bem que a gente conseguiu essa vitória agora no finalzinho contra a América, que já tava dando agonia já. Então, assim, hoje já deu um alívio, né? Em casa era obrigação a gente ganhar, e agora é tentar fazer um jogo bom contra o Cruzeiro e tentar safar de vez, né? Se afastar cada vez mais dessa zona de rebaixamento aí. E aí, Fernandão, agora você, sentimento vascaíno, né? A gente já conversou várias vezes, né? Que a gente está se falando direto,
né? Eu também acho que o Vasco não cai, até que apostei, né? Tomara que eu ganhe R$ 100. Mas essa vitória de hoje, tu já estava confiante, né? A gente já estava conversando um tempão aí e estava confiante. Mas por essa vitória de hoje, como foi? O Cruzeiro também perdendo, o Goiás perdendo, o Bahia quase perdeu, né? Mas empatou. Como está a vida do Vasco? Você acha que vai ser complicado até o final? Ou daqui a algum tempo o Vasco já começa a se distanciar e vai terminar o campeonato mais tranquilo? Fala aí. Cara, os jogos difíceis aí. Igual eu tava falando aí com outro amigo meu, contra o Flamengo, o Vasco jogou bem, perdeu. E hoje jogou mal, ganhou. Importa isso. E o Vasco vem de 3 vitórias seguidas, o Cruzeiro vem de 3 derrotas seguidas. No retorno, se eu não me engano, o Vasco tá em terceiro ou quarto. O Vasco fez 24 pontos no segundo turno, o Atlético fez 30. Aí eu já não sei quem ficou se sentar em segundo é o Vasco ou o Vasco tá em terceiro. Então, a campanha do Vasco no turno é campanha de estar entre os 4. Fez 24 pontos. E o Cruzeiro fez 13 pontos no retorno. O Cruzeiro chegou a estar 15 pontos na frente do Vasco. O Vasco passou e agora tá aí, cara. Tá tudo tá encaminhado. Só depende do Vasco agora. O Vasco dependia de resultado para ficar na frente. Hoje o Vasco só depende dele. O Vasco, um empate contra o Cruzeiro lá, o Vasco fica ok. Mas eu acho que o Vasco tem que pensar mais, porque eu acho que o time do Vasco é melhor do Cruzeiro. O time do Cruzeiro, cara, o jogo do Vasco não foi muito bom. Eu não gostei do jogo do Vasco hoje. Mas tu vê o jogo do Curitiba e Cruzeiro, cara, é pior, mano. Não tem qualidade nenhuma. Aquele jogo, pra mim, como você falou, Robson, tu colocou 0x0 o jogo. Porque tu falou que o jogo não é ter gol. Mas teve gol no finalzinho ali. Mas é um time que eu acho que o Vasco tem que entrar pra cima, cara. O Cruzeiro vai estar desesperado contra o Fortaleza. Fortaleza tá com 43 pontos, irmão. Fortaleza também não saiu fora também, não. Mas o Fortaleza ganha de ninguém. Fortaleza não ganha de ninguém. Então, Fortaleza. Vai ganhar do Botafogo, né? Qualquer um ganha do Botafogo hoje. Se não ganhar do Cruzeiro em casa do Botafogo, pode complicar, meu filho. Porque o Cruzeiro vai para 40 pontos. Então, o Fortaleza também terá essa briga aí também. Então, eu acho que aí vai ter. Para mim, já é confronto direto. Fortaleza aqui, a 5 rodadas atrás, eu não colocava o Fortaleza como confronto direto. Mas pelo que está com 43 pontos, eu já coloco o confronto direto, Cruzeiro e Fortaleza. O Corinthians deu uma distância ali agora, 44, né? O Santos deu uma paradinha, segurou, o São Paulo segurou. Então, cara, o campeonato tá difícil ainda, não tá nada definido ainda. Só depende do Vasco. O Vasco com mais 2 vitórias aí, ganhando do Cruzeiro lá, ou perdendo pro Cruzeiro. O Vasco fazendo as 2 vitórias em casa contra o Bragantino e Corinthians, vai se livrar. Mas tem que ganhar lá. Se ganhar lá, já funda o Cruzeiro, já vai pra segunda divisão. Vamos ilustrar aqui rapidamente os últimos jogos do Vasco. Tem um jogo atrasado, né? Contra o Cruzeiro. Aí depois pega lá na Arena o Atlético Paranaense. Depois joga em casa contra o Corinthians. Depois o Vasco vai no Sul enfrentar o Grêmio. Jogo difícil, hein? Ainda mais se o Grêmio estiver disputando alguma coisa. Mas vai estar disputando, pelo menos hoje é 4, né? Jogo difícil para o Vasco esse. E o Vasco fecha, né, com o Bragantino em casa. O Bragantino que também pode ser complicado, mas o Bragantino fora de casa, não sei, pode estar errado, mas o Bragantino não bota muito medo, não. Então é isso aí, pessoal. Vamos lá, Thiago. Últimos 5 jogos. O que você acha? Aonde que o Vasco pode perder ponto? Pelo que eu passei aí, eu acho que o Vasco pode perder ponto para o Grêmio e para o Atlético Paranaense, né? Porque lá no Sul eles são muito fortes, sempre são fortes em qualquer fase. O resto eu acho mais tranquilo. Fala um pouquinho sobre a reta final do Vasco aí e essa luta contra o Z4. Então, eu estava fazendo as minhas contas, né, sozinho aqui. Como você já falou, eu já dou os jogos que podem perder pontos, esses jogos que vão jogar fora. Que até porque são jogos difíceis, Atlético Paranaense e Grêmio. Né? E os jogos em casa, não tem o Cruzeiro também, na verdade, né? O Cruzeiro é atrasado, mas para perder ponto do Cruzeiro não. O Cruzeiro tem que pelo menos empatar. Tem que pelo menos empatar e fazer os pontos dentro de casa, eu acho que já resolve. Para você ver como é que são as coisas, né? O Grêmio fez o jogo que fez contra o Botafogo, uma virada, né, épica, 4-3, e agora perde para o Corinthians dentro de casa. Não dá para entender. Então, assim, é jogo que eu dou como perdido. Não, de repente o Vasco vai lá, consegue seus pontinhos também, entendeu? Mas assim, é fazer os pontos em casa, jogar esse jogo contra o Cruzeiro como se fosse uma final, né? Ganhando do Cruzeiro já dá um alívio. E depois é fazer o resultado dentro de casa e tentar arrancar um empate, talvez lá, né? Atlético Paranaense e Grêmio, que não é impossível, dá para fazer.
Então, assim, dito que salva e tranquilo até. Eu também acho. O jogo lá no Sul hoje, o gramado choveu muito no Sul. Horrível. O Sul está sofrendo com as chuvas. Nossa, que gramado horroroso. Fernandão, estamos caminhando para o final do vídeo. Então, também, para terminar aí, dá a sua palhinha sobre esses últimos jogos do Vasco. O que você acha? Que já falou mais ou menos, né? Mas só para reforçar aí, o que você acha desses últimos jogos do Vasco? Onde que o Vasco pode ir mal e bem e se foge do rebaixamento com certa facilidade? Fala aí. Uma coisa que o Vasco não pode perder contra o Cruzeiro. O Vasco perde pro Grêmio, pro Matigado do Cruzeiro. Porque o Cruzeiro não pode subir na tabela. O jogo mais importante desses jogos, para mim, não é contra o Corinthians, né, contra o Bragantino, é contra o Cruzeiro. Se não deixar o Cruzeiro assumir, o Vasco não cai. Então, se o Vasco conseguir um empate com o Bragantino, com Atlético Paranaense e Grêmio, cara, ó, bater palma, irmão, porque é muito difícil ganhar do time lá. Ainda mais aquele gramado pesado, se estiver chovendo lá. Eu vi o jogo do Corinthians e Grêmio. O jogo tava pesado. O Grêmio amassou, mas vai dar aquele toque aí, igual o Suárez gosta de uma bola bem limpinha, ficou difícil, cara. Ficou. O Corinthians só na cabeçada, no contra-ataque, depois foi expulso o cara do Corinthians, do Grêmio lá e complicou. O jogo tem que jogar com tranquilidade, cara, não pode ir abafado. Com o Cruzeiro tem que ganhar, mano. Se ganhar, aí fica bom, fica de bom. Até pronto direto, né, cara? Então, assim, é o que tu falou, Fernando. Ganhando o Cruzeiro, afunda o Cruzeiro de vez e a gente se livra. Aí cai 6 pontos de diferença. Aí dificilmente o Vasco vai perder 3 jogos seguidos e o Cruzeiro vai ganhar 3 jogos seguidos. Aí eu acho que praticamente... Até porque faltam 5, né? Então, tá cada vez menos. Quando chegar Cruzeiro e Vasco, já vai estar faltando 4 rodadas para cada um. E se o Vasco conseguir fazer 6 pontos na frente dele, o Cruzeiro vai ter que ganhar 3 partidas, o Vasco ganhar 3. Porque se ganhar 2, o Vasco perder 2, o Vasco vai ter vitória a mais. O Vasco tem 11 vitórias, o Cruzeiro tem 9. Então, se o Vasco ganhar do Cruzeiro e faltando 4 rodadas, irmão, Cruzeiro é difícil, vai pegar. Eu acho que o Cruzeiro não ganha do Botafogo nem do Palmeiras. Então, eu acho que o Cruzeiro cai. Se o Vasco ganhar do Cruzeiro, o Vasco praticamente está na tranquilidade. Até 44, talvez, dependendo, pode ter saído 44. O Bahia tem que estar com 38, né? O Bahia tem 38, mas a gente não joga com o Bahia mesmo. Então, o negócio é focar mais no Cruzeiro. Se o Vasco ganhar do Cruzeiro, acabou, irmão. Vai faltar 4 rodadas, o Vasco com 6 pontos na frente. Aí, o Cruzeiro vai ganhar 3? Difícil, irmão. Difícil. É isso aí, pessoal. Vamos caminhar para o final do vídeo. Queria agradecer a participação do Fernando e do Thiago, 2 grandes vascaínos. Fernando, já que você viu o jogo do Grêmio e do Corinthians, rapidinho, só assim ou não? Achou pênalti que o Corinthians reclamou? Eu não achei, não. Eu também não achei, não. Eu não achei, não. Então é isso aí, pessoal. Queria agradecer a participação de vocês. Obrigado quem estiver aqui até agora vendo o vídeo. Curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e também compartilhe para ajudar o nosso trabalho. Lembrando que todas as segundas e sextas, por volta de 10 da noite, nós temos a live aqui, Arena Torcedores, para falar de futebol em geral, né? Mas como eu estou repetindo toda semana, claro que o assunto no momento é qual? O Campeonato Brasileiro, essa reta final, luta pelo título, luta contra o Z4. A live tem sempre a participação do Fernando e de mais 4 amigos, né? Somos sempre 5 na mesa, batendo papo sobre futebol e dando aquela descontraída também. Muito obrigado, Thiago. Obrigado, Fernando. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. E até a próxima. Agora brasileiro, somente depois da data FIFA. E nesse meio aí vai ter Fortaleza e Cruzeiro, Fortaleza e Botafogo, Flamengo e Bragantino e Vasco e Cruzeiro para colocar em ordem esses jogos atrasados. Muito obrigado a todos, até a próxima.